Vamos, menina surda. Mostre-nos o que você tem. Isso foi 30 segundos antes da medalhista de ouro olímpica arrasar com tudo. Ryan Martinez estava no centro de seu dojo naquela terça-feira à noite, faixa preta bem amarrada na cintura, apontando diretamente para a mulher com o esfregão. Sua voz se espalhou pelo piso de treinamento para 15 alunos e seus pais, pingando com o tipo de arrogância que vem de nunca ter sido verdadeiramente desafiado. Eu disse, lute comigo. A voz de Ryan ficou mais alta, mais teatral. Ou você está com muito medo e surda? Kesha Washington olhou para cima de sua limpeza, água gotejando continuamente das cerdas do esfregão. Ela havia sido invisível neste lugar por 8 meses, limpando após o expediente, permanecendo nas sombras, deixando todos assumirem que ela era apenas mais uma trabalhadora de salário mínimo grata pelo emprego. A sala ficou quieta. Os pais se mexeram desconfortavelmente. Os alunos encararam. Mas o que nenhum deles sabia, o que Ryan estava prestes a descobrir da maneira mais difícil, era que algumas pessoas escolhem ser subestimadas. 3 anos de esconderijo estavam prestes a terminar em 30 segundos de verdade. 2 horas antes, Kesha havia chegado ao Artes Marciais Sunset Valley, exatamente como fazia toda terça e quinta-feira à noite. Sua chave girou na porta dos fundos com silêncio praticado. Ela se moveu pelo dojo como água, metódica e invisível. O lugar cheirava a suor e determinação. Tapetes de borracha se estendiam pelo piso principal, espelhos refletindo as luzes superiores que ela acendia uma por uma. Ela havia aprendido a rotina de cor. Aspirar primeiro, depois esfregar, depois limpar equipamentos. Trabalho simples que pagava por seu pequeno apartamento e a mantinha ocupada o suficiente para evitar pensar demais. Mas Kesha nunca apenas limpava. Ela observava enquanto passava o aspirador pelas bordas da área de treinamento. Sua visão periférica acompanhava cada técnica que a turma da noite praticava. A maneira como aquele faixa marrom telegrafava seus socos. Como a garota adolescente na fileira de trás tinha forma perfeita, mas segurava seu poder. Os ajustes sutis que Ryan fazia nas posições dos alunos que realmente melhoravam seu equilíbrio. Ryan Martinez tinha talento, sem dúvida. Aos 28 anos, havia conquistado sua faixa preta de 3º grau através de habilidade genuína. Os alunos o respeitavam. Os pais confiavam nele com seus filhos. Mas havia algo mais ali. Algo que fazia a mandíbula de Kesha se contrair quando ela observava trabalhar. A maneira como ele dispensava certos alunos. A impaciência que tremelicava em seu rosto quando alguém lutava. As piadas que não eram bem piadas. Naquela noite, a turma da noite estava terminando quando Kesha ouviu portas de carros batendo no estacionamento. Ela olhou pela janela e viu Maria Santos caminhando em direção à entrada, seu filho de 10 anos, Aiden, pulando ao lado dela. Kesha os conhecia. Aiden havia começado a vir 3 semanas atrás, de olhos brilhantes e ansioso, suas mãos se movendo em linguagem de sinais rápida enquanto se comunicava com sua mãe. O menino era surdo assim como Kesha, mas onde ela havia aprendido a navegar no mundo dos ouvintes através de observação cuidadosa, Aiden ainda se movia com o entusiasmo destemido da infância. A porta da frente tilintou quando eles entraram. Maria sinalizou algo para Aiden, que sorriu e correu em direção ao tatame onde Ryan estava terminando com os alunos avançados. Kesha observou o rosto de Ryan mudar no momento em que os avistou. Não hostilidade aberta, mas algo mais frio, um aperto ao redor dos olhos. Senhora Santos, Ryan gritou, sua voz carregando aquele tom particular que os adultos usavam quando estavam prestes a entregar notícias decepcionantes. Eu estava esperando encontrá-la. Maria se aproximou com Aiden praticamente vibrando de excitação ao lado dela. Está tudo bem? Aiden tem esperado ansiosamente pela aula toda semana. Ryan olhou para o menino, que estava se alongando perto do tatame, completamente inconsciente da conversa acontecendo sobre ele. Olhe, eu tenho pensado. Isso pode não ser a melhor opção para Aiden. O que você quer dizer? A voz de Maria permaneceu calma, mas Kesha podia ver seus ombros enrijecerem. Artes marciais requerem muita instrução verbal, comandos, correções, chamadas de segurança. Aiden não pode ouvir nada disso. Ryan gesticulou em direção aos outros alunos.
Não é justo com ele, e honestamente, é uma distração para as outras crianças. A mão de Kesha se apertou ao redor do cabo do esfregão. Ela havia visto Ryan trabalhar com alunos em dificuldades antes, a criança com sobrepeso que não conseguia acompanhar, a garota tímida que se encolhia ao contato. Ele havia mostrado paciência então, feito acomodações, encontrado maneiras de ajudá-los a ter sucesso. Mas ele tem ido tão bem, disse Maria. Ele segue as pistas visuais, observa os outros alunos. Seu equilíbrio e coordenação estão realmente melhorando. Senhora Santos, eu aprecio seu otimismo, mas isso não é uma sessão de terapia. São artes marciais. Artes marciais reais requerem disciplina, foco, habilidade de responder instantaneamente à instrução. A voz de Ryan chegou até os alunos restantes que haviam parado suas conversas para ouvir. Talvez você devesse procurar alguns desses programas especiais, sabe, para crianças com necessidades. A palavra pairou no ar como fumaça. Aiden, felizmente inconsciente, continuou sua rotina de alongamento, seus movimentos surpreendentemente fluidos para um garoto de 10 anos. Ele não precisa de um programa especial, a voz de Maria ficou mais firme. Ele precisa da mesma chance que qualquer outra criança. A chance de se sentir forte, capaz. Forte. Ryan soltou uma risada curta. Olhe, eu não estou tentando ser cruel aqui, mas vamos ser realistas. O garoto nem consegue ouvir instruções adequadamente. Como ele vai se defender se não conseguir ouvir um atacante chegando? Foi então que Kesha se moveu. Ela não planejou. Um momento, ela estava parada perto do armário de suprimentos, invisível como sempre. No próximo, ela havia dado 3 passos em direção à conversa, esfregão ainda na mão. Ryan notou sua aproximação e se virou, irritação brilhando em seu rosto. Posso ajudá-la com alguma coisa? Kesha parou. Ao redor do dojo, as conversas morreram. Pais e alunos se viraram para assistir. Até Aiden olhou para cima de seu alongamento, sentindo a mudança na atmosfera. Ela encontrou o olhar de Ryan diretamente, seus olhos escuros firmes e sem piscar. Então ela olhou para Aiden, que estava observando a troca com crescente confusão. De volta para Ryan. Ela balançou a cabeça uma vez, um gesto pequeno, mas definitivo. Com licença. A voz de Ryan subiu. Você está tentando me dizer como administrar meu dojo? Kesha não respondeu. Não podia responder da maneira que ele esperava, mas sua mensagem estava clara o suficiente. A sala sentiu isso. Ryan olhou ao redor para sua audiência. Alunos, pais, todos observando esse confronto bizarro entre ele e a faxineira. Seu rosto ficou vermelho. Isso é inacreditável, ele disse alto o suficiente para todos ouvirem. Agora a faxineira quer treinar artes marciais. Algumas risadas desconfortáveis dos alunos. O rosto de Maria ficou pálido. Aiden, lendo atenção, se não as palavras, se moveu para mais perto de sua mãe. Senhora, eu não sei o que você acha que sabe sobre ensinar artes marciais, Ryan continuou, sua voz ganhando impulso. Mas eu faço isso há 15 anos. Eu tenho credenciais reais, experiência real, não apenas. Ele gesticulou para seu esfregão. O que quer que seja isso. A expressão de Kesha não mudou. Ela simplesmente ficou ali segurando seu olhar, segurando o espaço, e isso de alguma forma deixou Ryan ainda mais irritado. Ryan se aproximou de Kesha, sua voz baixando para o que ele provavelmente pensou ser um tom razoável. Mas no silêncio do dojo, cada palavra chegou. Olhe, eu entendo. Você vê uma criança recebendo um pouco de amor duro e quer ajudar. Isso é admirável, eu acho. Mas você não entende o que estamos fazendo aqui. Isso não é creche. Isso é treinamento sério. Kesha permaneceu imóvel, suas mãos descansando no cabo do esfregão. Mas algo em sua postura havia mudado. Onde antes ela parecia se dobrar sobre si mesma, agora ela estava mais ereta, mais centrada. Ryan interpretou mal sua quietude como submissão. Ele se virou de volta para Maria, levantando a voz para a sala. Senhora Santos, estou tentando ser profissional aqui, mas quando a equipe de limpeza começa a questionar meus métodos, é quando
Aiden se aproximou do grupo. O menino havia estado observando seus rostos, lendo a tensão em seus corpos, e seu próprio rosto estava franzido de preocupação. Ele puxou a manga de sua mãe e sinalizou rapidamente. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas quando ela observou as mãos de seu filho. Ela se virou para Ryan, sua voz grossa de emoção. Ele está perguntando por que todos parecem zangados. Ele quer saber se fez algo errado. Ryan olhou para o menino, e por um momento, algo como culpa tremelicou em suas feições. Mas então ele avistou os pais e alunos observando, e sua expressão endureceu novamente. Isso é exatamente do que estou falando, ele disse. A constante necessidade de acomodação especial, a interrupção do fluxo da aula. Outras crianças não deveriam ter que se preocupar com. Kesha se moveu. Ela não fez som, mas seu movimento cortou as palavras de Ryan como uma lâmina. Ela encostou o esfregão na parede e deu um passo à frente, posicionando-se entre Ryan e Aiden. Suas mãos se moveram em linguagem de sinais fluida, e a expressão preocupada de Aiden se transformou em um sorriso largo. O que quer que ela tivesse sinalizado para ele, fez o menino se endireitar. Ryan encarou essa troca, sua boca ligeiramente aberta. Você sabe linguagem de sinais? Kesha olhou para ele e assentiu uma vez. Então, você tem estado entendendo tudo? Sua voz subiu mais alto. Este tempo todo, você tem estado ouvindo uma conversa particular entre mim e uma mãe. Ela assentiu novamente. A sala estava elétrica de tensão. Pais sussurraram uns para os outros. Alunos se mexeram, sem saber se deviam sair ou ficar. Marco Shen, um dos faixas marrom seniores, se aproximou. Sensei Ryan, Marcos disse baixinho. Talvez nós devêssemos. Não, a voz de Ryan estalou como um chicote. Este é meu dojo, minha escola, e eu não vou ser minado por... Ele gesticulou para Kesha com fúria mal contida. Por alguém que esfrega chão para viver. Ele se virou para encarar a sala, jogando para sua audiência. Agora, vocês podem acreditar nisso? A faxineira surda acha que sabe melhor que um faixa preta de 3º grau. O que vem depois? Devo pedir sua opinião sobre nossos procedimentos de teste de faixa? Alguns alunos se mexeram desconfortavelmente. A risada que Ryan estava pescando não veio. Kesha permaneceu calma, mas seus olhos nunca deixaram seu rosto. Ela levantou uma mão e apontou para si mesma, depois para o tatame. O gesto foi inconfundível. A mandíbula de Ryan caiu. Você está me desafiando? Ela assentiu. Isso é insano. Ryan passou as mãos pelo cabelo, olhando ao redor da sala como se buscasse aliados. Ela está me desafiando para lutar. A faxineira surda quer lutar contra um instrutor faixa preta. Mas algo havia mudado na energia da sala. Onde antes os pais e alunos pareciam desconfortáveis com o conflito, agora eles estavam se inclinando para frente, prestando atenção de uma maneira diferente. Sarah Kim, mãe de um dos alunos mais novos, falou. Talvez você devesse apenas deixar para lá, Ryan. Ela só está tentando ajudar. Deixar para lá? A voz de Ryan subiu para quase um grito. Ela está desrespeitando tudo pelo que lutamos aqui. Você não simplesmente entra no dojo de alguém. E Kesha pisou no tatame. A ação foi tão simples, tão direta que parou Ryan no meio da frase. Ela ficou no centro da área de treinamento, seus tênis gastos rangendo ligeiramente contra a superfície de borracha. Suas roupas de trabalho jeans desbotados e uma camiseta cinza simples pareciam fora de lugar entre os giz brancos nítidos, mas sua postura não parecia fora de lugar nem um pouco. Ryan a encarou por um longo momento. Ao redor da sala, as conversas morreram completamente. Até os alunos mais novos pareciam sentir que estavam testemunhando algo significativo. Tudo bem, Ryan disse finalmente, sua voz carregando pelo dojo. Você quer fazer isso? Vamos fazer isso. Ele pisou no tatame, seus movimentos afiados com raiva e orgulho ferido. Mas vamos fazer isso direito. Contato total. Sem segurar. Sem tratamento especial porque você é surda ou mulher ou trabalha aqui. Kesha não reagiu às suas palavras,
mas seus olhos acompanharam seu movimento com uma intensidade que fez vários pais trocarem olhares. Quando eu ganhar, Ryan anunciou alto o suficiente para todos ouvirem. E eu vou ganhar. Você arruma seus suprimentos de limpeza e encontra outro lugar para trabalhar. Combinado. Kesha olhou ao redor da sala, encontrando os olhos de alunos e pais. Quando seu olhar encontrou Aiden, o menino a estava observando com uma mistura de preocupação e excitação. Ela sentiu para ele, depois se virou de volta para Ryan. Ela estendeu sua mão. Ryan olhou para ela suspeitosamente. O quê? Kesha gesticulou para a mão dele, depois para a dela. Um aperto de mãos. Acordo. Você realmente vai fazer isso? A voz de Ryan carregava descrença e crescente antecipação. A faxineira realmente acha que pode enfrentar um faixa preta. Ele estendeu a mão e agarrou a dela, apertando mais forte que o necessário. Kesha não se encolheu, mas quando suas mãos se separaram, Ryan flexionou os dedos inconscientemente. Amanhã à noite, ele anunciou para a sala. 19 horas. Turma completa como testemunhas. Ele se virou de volta para Kesha. Espero que você esteja preparada para as consequências de suas escolhas. Mas enquanto ele falava, Marco Shen havia se movido para mais perto para ter uma visão melhor de Kesha. Seus olhos se arregalaram ligeiramente quando ele notou detalhes que outros haviam perdido. Os calos em suas mãos. A maneira como ela se equilibrava na ponta dos pés. A respiração controlada que falava de anos de treinamento. Sensei, Marcos disse baixinho. Talvez nós devêssemos. Amanhã à noite, Ryan repetiu, cortando 19 horas em ponto. Não se atrase. Kesha sentiu mais uma vez, depois saiu calmamente do tatame. Ela pegou seu esfregão e voltou para sua limpeza como se nada tivesse acontecido. Mas tudo havia mudado e todos na sala sabiam disso. O apartamento de Kesha ficava acima de um restaurante coreano no lado leste da cidade, o tipo de bairro onde as pessoas cuidavam de seus próprios negócios e o aluguel permanecia acessível. Ela subiu as escadas estreitas, suas roupas de trabalho ainda cheirando levemente a produtos de limpeza, sua mente repassando os eventos da noite. O apartamento era esparso, mas limpo. Uma pequena sala de estar com um sofá de segunda mão, uma mesa de cozinha para uma pessoa, um único quarto com cortinas blackout. Mas eram as paredes que contavam a história real, ou melhor, o que não estava nelas. Porta-retratos ficavam virados para baixo na comoda de seu quarto. Uma pequena caixa de madeira no criadomudo permanecia firmemente fechada. A única fotografia visível estava na geladeira. Kesha com o braço ao redor de uma garota mais nova. Ambas sorrindo para a câmera, ambas fazendo poses exageradas de músculos. Emma. Kesha tocou a foto gentilmente, da maneira que fazia toda noite antes de dormir. Emma aos 14, toda cotovelos e atitude. Seus aparelhos auditivos visíveis, mas usados como emblemas de honra. Emma que havia ensinado Kesha que ser surda não significava ser fraca, apenas diferente. Emma que havia ficado tão orgulhosa quando sua irmã mais velha fez a equipe paralímpica. Emma, que não estava mais aqui. Kesha se moveu para o quarto e se ajoelhou ao lado da cama, alcançando por baixo para puxar uma bolsa de ginástica que não abria há 3 anos. O zíper emperrou ligeiramente pelo desuso, mas dentro tudo estava exatamente como ela havia deixado. Bandagens para mãos gastas de incontáveis sessões de treinamento, um protetor bucal moldado especificamente para seus dentes, e no fundo, embrulhada em papel de seda, uma medalha de ouro que captou a luz do abajur como uma promessa. Rio de Janeiro 2016, Judô Feminino, divisão 57 quilos, primeiro lugar. Ela levantou a medalha cuidadosamente, sentindo seu peso familiar. A fita estava ligeiramente desbotada, mas o ouro ainda brilhava. Kesha Washington, campeã paralímpica. A menina surda de Oakland que havia chocado o mundo com sua precisão técnica e jogo de chão devastador. A menina que havia se aposentado aos 25 depois do acidente que levou sua audição completamente e sua irmã para sempre. Ela fechou os olhos e as memórias vieram como uma enxurrada. Não de pódios de vitória ou capas de revistas, mas da ligação telefônica que mudou tudo. Sala de emergência. Estado crítico. Motocicleta de Emma.
Um motorista distraído. Um momento de desatenção que destruiu duas vidas de maneiras diferentes. Emma havia estado dirigindo para surpreender Kesha no campo de treinamento. Ela havia tirado sua licença apenas naquele mês. Estava tão animada para finalmente visitar sua irmã mais velha no centro de treinamento olímpico. O médico disse que ela morreu instantaneamente. Eles disseram isso como se fosse para ser um conforto. A perda auditiva veio depois, uma consequência tardia da lesão cerebral traumática que Kesha sustentou quando desabou ao ouvir a notícia. Perda auditiva sensorial e neural súbita, os médicos chamaram de induzida pelo estresse. Às vezes voltava, eles disseram. Geralmente não voltava. 3 anos de silêncio, 3 anos de culpa, 3 anos de evitar tudo que a lembrasse de quem ela costumava ser. Mas esta noite, observando o rosto de Aiden quando Ryan sugeriu que ele não pertencia ali, ela havia visto Emma, ouvido a voz de Emma em sua memória, clara como um sino. Kesha, você sempre vai me proteger? Ela havia falhado com Emma. Não podia falhar com Aiden. Kesha se levantou e se moveu para seu closet, afastando uniformes de trabalho para revelar roupas que não usava há anos. Roupas esportivas, equipamentos de treinamento, um moletom cinza desgastado com Tiusa impresso no peito em letras desbotadas. Ela tirou um par de shorts de treino e uma camisa de compressão, segurando-as contra a luz. Ainda serviam. Ela nunca havia parado de se mover, nunca havia parado o treinamento sutil que mantinha seu corpo pronto mesmo quando sua mente não estava. Boxe sombra em seu apartamento tarde da noite, rotinas de alongamento que mantinham a flexibilidade, exercícios de força disfarçados como trabalho de limpeza. A memória muscular estava toda ali, esperando. Ela caminhou até o espelho do banheiro e estudou seu reflexo. Aos 31 anos, ela parecia mais velha que seus anos. O estresse da perda havia esculpido linhas ao redor de seus olhos, e seu cabelo estava mais longo do que ela usava como competidora. Mas por baixo, a atleta permanecia. Seu telefone vibrou no criadomudo. Uma mensagem de texto. Ela pegou esperando spam ou um lembrete de trabalho. Em vez disso, era de Maria Santos. Obrigada por defender Aiden hoje. Eu não sei o que você está planejando para amanhã, mas por favor tome cuidado. Ele tem falado sobre você a noite toda. Diz que você é a primeira adulta que o tratou como se ele pertencesse a algum lugar. Isso significa tudo para uma mãe. Aconteça o que acontecer, nós estaremos lá. Kesha olhou para a mensagem por um longo tempo. Então ela digitou de volta: nos vemos às 19 horas. Ela voltou para a bolsa de ginástica e tirou seu antigo diário de treinamento, suas páginas cheias de notas de técnicas, análises de competições, horários de treinamento escritos em sua caligrafia cuidadosa. Ela folheou para uma página perto do final, uma que ela havia escrito depois de sua última competição. Judô é sobre mais do que arremessar pessoas. É sobre usar a força do oponente contra eles. É sobre permanecer calma quando alguém tenta te dominar. Mais importante, é sobre proteger o que importa. Eu esqueci isso por um tempo, mas algumas lições você nunca realmente perde. No final da página, na caligrafia adolescente bagunçada de Emma, ela havia escrito: minha irmã é a pessoa mais forte que eu conheço. Não porque ela pode arremessar pessoas por aí, mas porque ela faz outras pessoas se sentirem seguras. Esse é seu superpoder real. Kesha traçou as palavras com o dedo, sentindo seu peso. Amanhã à noite não se tratava de se provar para Ryan ou mesmo proteger Aiden, embora ambos importassem. Era sobre lembrar quem ela havia sido antes que a dor a convencesse a se esconder. Ela reempacotou a bolsa cuidadosamente, deixando de fora apenas as bandagens para mãos. Essas ela colocou em seu criadomudo ao lado da foto de Emma. Enquanto se preparava para dormir, os movimentos de Kesha carregavam uma precisão que não tinham há anos. A maneira como ela se equilibrava enquanto escovava os dentes. Como ela inconscientemente verificava sua postura enquanto lavava o rosto. A respiração controlada que regulava seu batimento cardíaco. A faxineira ainda estava ali. Aquela que havia aprendido a ser invisível, que havia encontrado segurança em ser subestimada. Mas amanhã à noite, ela voltaria para a luz como alguém completamente diferente.
Alguém que havia esquecido por um tempo que o silêncio podia ser seu próprio tipo de força. Alguém que estava pronta para lembrar. Antes de apagar as luzes, ela enviou mais uma mensagem de texto. Esta para David Park. Obrigada por tornar isso oficial. 19 horas em ponto. Sua resposta veio imediatamente. Você tem certeza sobre isso, Kesha? Ryan é bom, mas ele luta com raiva. Isso o torna perigoso. Ela digitou de volta lentamente: eu tenho lutado com raiva por 3 anos. Amanhã, eu luto por algo melhor. Do lado de fora de sua janela, a cidade zumbia com energia noturna. Dentro de seu pequeno apartamento, cercada por memórias de perda e lembretes de quem ela costumava ser, Kesha Washington teve o sono mais profundo que tivera em meses. Amanhã, tudo mudaria. Para todos. O dojo se encheu de maneira diferente na noite de quarta-feira. Os pais chegaram cedo, reivindicando assentos ao longo das paredes como espectadores em uma luta de campeonato. Alunos que normalmente saíam depois da aula permaneceram com energia nervosa. Até alguns dos alunos da tarde haviam retornado, atraídos pelo boca a boca e curiosidade. Kesha entrou pela porta dos fundos exatamente às 18 horas e 45 minutos, carregando uma pequena bolsa esportiva em vez de seus suprimentos de limpeza habituais. Ela havia trocado suas roupas de trabalho por shorts pretos e uma camiseta cinza simples. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo apertado, e seus pés estavam descalços. As conversas morreram quando ela caminhou pelo piso do dojo. Onde antes ela se movia como alguém tentando permanecer invisível, agora cada passo carregava propósito. Sua postura estava mais ereta, seu olhar direto. Ela parecia, vários pais perceberam com surpresa, como uma atleta. Ryan já estava aquecendo no tatame, seus movimentos afiados e agressivos. Ele usava seu gi tradicional branco com a faixa preta perfeitamente amarrada ao redor da cintura. Sua rotina de aquecimento era impressionante. Chutes altos, técnicas giratórias, combinações que mostravam sua flexibilidade e poder. Ele estava fazendo um show, e sabia disso. David Park estava na borda do tatame, usando seu uniforme de instrutor e carregando uma prancheta. Sua expressão era cuidadosamente neutra, mas seus olhos acompanhavam os movimentos de Kesha com crescente interesse. Tudo bem, pessoal, David gritou. Vamos fazer isso adequadamente. Regras oficiais, testemunhas oficiais, sem telefones, sem dispositivos de gravação, sem posts em redes sociais. O que acontece aqui fica aqui. Aiden sentou na primeira fileira com sua mãe, seus olhos arregalados de excitação e preocupação. Quando Kesha passou perto dele, ela parou e sinalizou algo rapidamente. A expressão preocupada do menino se transformou em um sorriso, e ele sinalizou de volta entusiasticamente. Marcus Shen, observando do outro lado da sala, sentiu seu estômago apertar. Ele havia passado o dia pensando sobre aqueles calos nas mãos de Kesha, sobre a maneira como ela se movia durante o confronto da noite passada. Algo sobre ela o lembrava de seu treinador de luta livre da faculdade. A mesma intensidade controlada que falava de treinamento sério. Lutadores para o centro, David anunciou. Ryan caminhou para o meio do tatame com arrogância confiante, pulando ligeiramente na ponta dos pés, rolando os ombros. Kesha se aproximou do lado oposto, seu movimento econômico e fluido. Eles ficaram de frente um para o outro a 3 metros de distância. O contraste era gritante. Ryan em seu gi branco nítido, alto e magro com a musculatura definida de alguém que treinava para aparência tanto quanto função. Kesha em roupa simples de treino, mais baixa e mais robusta, sua construção sugerindo força funcional sobre músculo estético. Regras padrão, David anunciou para a sala. Sem golpes na cabeça, sem manipulação de articulações pequenas, sem arremessos que arriscam lesão séria no pescoço ou coluna. A luta termina com submissão, inconsciência ou parada do árbitro. Ele olhou para ambos os lutadores. Entendido. Ryan assentiu curtamente. Kesha se curvou ligeiramente, um gesto tão natural que parecia instintivo. Toquem as luvas e voltem para seus cantos. Eles se aproximaram. Ryan estendeu sua mão agressivamente, tentando intimidar com sua força de aperto.
Kesha encontrou sua mão calmamente, seu próprio aperto sólido, mas sem competir. Quando se separaram, Ryan flexionou os dedos novamente, exatamente como havia feito na noite anterior. Eles retornaram para lados opostos do tatame. A sala prendeu a respiração. Comecem. Ryan veio para frente imediatamente, sua estratégia clara. Usar seu alcance e agressividade para dominá-la antes que ela pudesse se estabelecer em qualquer tipo de ritmo. Ele lançou uma série de socos e chutes exploratórios. Nada comprometido, apenas testando suas reações. Kesha não recuou. Em vez disso, ela se moveu lateralmente, seu trabalho de pé suave e equilibrado. Ela manteve suas mãos erguidas em uma guarda que parecia mais boxe do que artes marciais tradicionais, seu corpo posicionado em ângulos que faziam os golpes de Ryan errarem por centímetros. Vamos, Ryan gritou, sua voz chegando aos espectadores. Não fique apenas correndo por aí. Mas Kesha não estava correndo. Ela estava lendo. Toda vez que Ryan se comprometia com uma técnica, ela já estava se movendo para longe dela, sua consciência espacial permitindo-lhe ver ataques antes que se desenvolvessem completamente. A primeira troca real veio quando Ryan lançou um cross de direita forte, seguido por um chute baixo. Kesha esquivou do soco com movimento mínimo e pegou o chute, suas mãos se travando ao redor do tornozelo de Ryan com velocidade surpreendente. Por um momento, eles estavam conectados, Ryan pulando em um pé enquanto Kesha controlava sua perna presa. A sala esperava que ela o varrisse ou o desequilibrasse. Em vez disso, ela simplesmente soltou seu pé e recuou. Ryan pousou desajeitadamente, sua confiança vacilando pela primeira vez. Na multidão, Marcus Shen se inclinou para a frente. Aquele posicionamento de mãos quando ela pegou o chute. Ele havia visto isso antes em vídeos de competições de judô olímpico. O que foi isso? Ryan exigiu, sua respiração já ligeiramente elevada. Você me teve e simplesmente me soltou. Kesha não respondeu. Não podia responder da maneira que ele esperava, mas sua mensagem estava clara em sua postura, sua expressão. Ela estava mostrando-lhe algo, dando-lhe informação que ele ainda não estava pronto para entender. O próximo ataque de Ryan foi mais agressivo, uma combinação de socos seguida por uma tentativa de agarrá-la em um clean. Mas quando suas mãos alcançaram por ela, Kesha parecia fluir ao redor delas como água. Seu movimento era tão suave, tão eficiente que Ryan se encontrou agarrando ar enquanto ela se reposicionava atrás dele. Novamente, ela poderia ter golpeado ou arremessado. Novamente, ela escolheu não fazê-lo. A multidão começou a murmurar. Isso não era o que eles haviam esperado. Não o confronto brutal que Ryan havia prometido, mas algo mais como um jogo de xadrez jogado na velocidade de luta. Pare de brincar. A frustração de Ryan estava crescendo agora, suas técnicas se tornando mais desleixadas enquanto sua raiva crescia. Lute comigo. Mas Kesha estava lutando, apenas não de qualquer maneira que Ryan entendesse. Cada troca revelava mais sobre seus padrões, suas tendências, suas fraquezas. Ela estava aprendendo, baixando seu estilo de luta como um computador analisando dados. 5 minutos depois, Ryan estava respirando pesado enquanto Kesha parecia que mal havia começado a aquecer. Suor escurecia seu gi enquanto a camisa dela permanecia seca. Seus movimentos estavam se tornando mais amplos, mais telegrafados enquanto a fadiga e frustração cobravam seu pedágio. A energia da multidão estava mudando também. Pais que esperavam ver Ryan dominar agora assistiam com crescente espanto enquanto a faxineira sistematicamente desmantelava sua ofensiva sem parecer exercer qualquer esforço. Ela está fazendo ele parecer bobo, Sarah Kim sussurrou para outra mãe. Onde ela aprendeu a se mover assim? Veio a resposta. Ryan ouviu os sussurros e seu rosto ficou vermelho. Ele havia prometido a essas pessoas uma demonstração de hierarquia adequada de artes marciais. Em vez disso, estava sendo envergonhado por alguém que nem estava revidando. Chega! Ryan rugiu, abandonando técnica por pura agressão. Ele correu para frente com um aimaquer selvagem, colocando todo o seu poder atrás de um soco projetado para terminar a luta. Kesha havia estado esperando por este momento. Enquanto Ryan se comprometia completamente com seu ataque,
ela saiu da linha de seu soco e capturou seu braço estendido. Seu movimento foi tão rápido, tão preciso que a maioria dos espectadores perdeu a técnica inteiramente. Um momento, Ryan estava lançando seu maior soco. No próximo, ele estava no ar, girando pelo espaço em um arco perfeito antes de pousar pesado em suas costas com Kesha controlando seu braço em uma chave de braço Juji-Gatame perfeita. A sala explodiu em gás e aplausos dispersos. Mas em vez de aplicar pressão para forçar uma submissão, Kesha segurou a posição por apenas um momento tempo suficiente para todos verem quão completamente ela o controlava. Então soltou seu braço e se levantou. Ryan ficou deitado de costas, encarando o teto, seu peito ofegando. Ao redor da sala, pais e alunos processaram o que haviam acabado de testemunhar. Aquele arremesso havia sido lindo, técnico, o tipo de técnica que levava anos para aperfeiçoar. Marcus Shen estava de pé agora, seu rosto pálido de reconhecimento. Ele conhecia aquele arremesso. Ele o havia visto em filmagens de competição realizadas por campeões paralímpicos e medalhistas olímpicos. Jesus Cristo, ele sussurrou. Quem é ela? O colapso e a revelação. Ryan rolou para o lado, depois se empurrou para os joelhos. Seu gi estava desalinhado, seu cabelo bagunçado, sua respiração trabalhosa. Mas foi sua expressão que havia mudado mais dramaticamente a confiança arrogante substituída por confusão e crescente medo. O que diabos foi isso? Ele ofegou. Kesha estendeu sua mão para ajudá-lo a se levantar. O gesto foi respeitoso, até gentil. Mas quando Ryan olhou em seus olhos, ele viu algo que o fez tremer. Ela nem estava tentando ainda, e de alguma forma todos na sala sabiam disso. Ryan encarou a mão estendida de Kesha por um longo momento antes de batê-la para longe e se arrastar para os pés sozinho. Seu rosto estava corado de vergonha e desespero crescente. Golpe de sorte. Ele ofegou, ajustando seu gi com mãos trêmulas. Você me pegou desprevenido. Mas todos na sala haviam visto a verdade. Aquilo não havia sido sorte. Aquilo havia sido o tipo de perfeição técnica que vinha de milhares de horas de prática, de memória muscular tão profunda que operava além do pensamento consciente. David Park se aproximou da borda do tatame, seus instintos de árbitro alertas. A dinâmica havia mudado completamente. A respiração de Ryan estava irregular, seus movimentos cada vez mais frenéticos, enquanto Kesha permanecia centrada e calma. Ryan, David gritou, sua voz carregando um aviso. Lembre-se onde você está. Mas Ryan havia passado do ponto de ouvir avisos. Os sussurros da multidão, a maneira como os pais estavam olhando para ele agora não com respeito, mas com algo se aproximando de pena. Isso estava corroendo-o. Toda sua identidade estava construída em ser o especialista, a figura de autoridade. Sem isso, quem ele era? Ele veio em direção a Kesha novamente, desta vez abandonando qualquer pretensão de técnica. Golpes selvagens, tentativas de agarramento desesperadas, o tipo de briga desleixada que não tinha lugar em uma escola de artes marciais. Kesha absorveu tudo com esforço mínimo. Ela redirecionou seus socos, se afastou de seus chutes, e quando ele tentou tacleá-la, ela simplesmente não estava onde ele esperava que estivesse. A multidão assistiu com crescente desconforto enquanto os ataques de Ryan se tornavam mais imprudentes, mais perigosos. Isso não eram mais artes marciais. Isso era um homem tendo um colapso em público. Isso é constrangedor, alguém sussurrou. Alguém deveria parar isso, veio outra voz. Mas Kesha parecia entender algo que os espectadores não entendiam. Ryan precisava chegar ao fundo antes que pudesse encontrar seu caminho de volta para cima. Então, ela lhe deu espaço para cair, espaço para se esgotar contra sua defesa. 8 minutos depois da luta, Ryan lançou um gancho de direita selvagem que teria ferido seriamente Kesha se tivesse conectado, mas não conectou. Ela se moveu apenas o suficiente para deixá-lo passar por sua orelha, e o momentum de seu erro enviou Ryan cambaleando para frente. Foi então que algo dentro dele se quebrou. Lute comigo! Ele gritou, girando para encará-la. Pare de se esconder. Pare de correr. Lute comigo como um homem. As palavras pairaram no ar como veneno. Ao redor da sala, pais trocaram olhares chocados.
Alunos se mexeram desconfortavelmente. Até Aiden, que não podia ouvir as palavras gritadas, podia ler a emoção feia no rosto de Ryan. Ryan levantou seu punho novamente, mas desta vez havia algo diferente em seus olhos. Algo que fez David começar a avançar da borda do tatame. Kesha viu também. O momento quando a frustração cruzou a linha para a violência genuína, quando a técnica deu lugar ao desejo de machucar. Ela se moveu, não para longe desta vez, mas em direção a ele. Quando o punho de Ryan desceu em um golpe selvagem e descontrolado, direcionado à sua cabeça, Kesha entrou dentro de sua guarda e pegou seu pulso. Sua outra mão subiu e pressionou gentilmente contra seu peito, e ela o segurou ali por um momento que se estendeu como eternidade. Eles estavam congelados naquela posição. O punho de Ryan preso a centímetros do rosto de Kesha, a mão dela descansando sobre seu coração. Ela olhou para cima em seus olhos, e pela primeira vez na luta, ele a viu verdadeiramente vê-lo. Não a faixa preta, não o instrutor, não a figura de autoridade, apenas Ryan. Ryan assustado, zangado e perdido. Sua expressão não era triunfante ou zombeteira. Estava triste, decepcionada talvez, mas também compassiva. Ela balançou a cabeça lentamente, um gesto tão gentil que foi quase maternal. Não mais. O rosto de Ryan desmoronou. A luta saiu dele de uma vez, como ar deixando um balão furado. Sua mão ficou mole em seu aperto, e ela soltou cuidadosamente. Ele ficou ali balançando ligeiramente, seu peito ofegando, lágrimas começando a se formar em seus olhos. A sala estava completamente silenciosa. Todos testemunhando o colapso de um homem que havia construído sua identidade em ser mais forte que todos os outros. Kesha recuou e gesticulou em direção à borda do tatame. A luta havia terminado. Não porque alguém havia se submetido ou sido nocauteado, mas porque não havia nada mais para lutar. Ryan olhou ao redor da sala para os rostos encarando de volta. Alunos, pais, colegas, todos vendo-o como ele realmente era. Todos entendendo o que ele havia se tornado. Ele saiu do tatame sem uma palavra, seus ombros tremendo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O silêncio se estendeu por 30 segundos que pareceram 30 minutos. Ryan ficou na borda do tatame, de costas para a sala, seus ombros tremendo com emoção suprimida. Pais e alunos esperaram, sem saber se deviam sair ou ficar, se deviam consolar ou confrontar. Foi Aiden quem quebrou o feitiço. O menino de 10 anos se levantou de seu assento na primeira fileira e caminhou para o tatame. Ele se aproximou de Kesha, suas mãos se movendo em linguagem de sinais rápida e animada. Mesmo aqueles que não podiam entender sinais podiam ler a admiração e gratidão em sua expressão. Kesha se ajoelhou ao nível dele, suas próprias mãos respondendo com graça fluida. Qualquer que fosse a conversa entre eles, fez o rosto de Aiden se iluminar com pura alegria. A troca pareceu despertar Ryan de sua paralisia. Ele se virou lentamente, seu rosto manchado de lágrimas que não se incomodou em limpar. Eu sinto muito, ele disse, sua voz mal acima de um sussurro. As palavras eram direcionadas a Kesha, mas chegaram a cada canto do dojo. Pais se inclinaram para a frente. Alunos pararam suas conversas baixas. Eu sinto muito, Ryan repetiu mais alto desta vez. Não apenas por esta noite, por ontem. Por cada vez que fiz alguém se sentir como se não pertencesse aqui. Ele olhou diretamente para Aiden, que ainda estava sinalizando com Kesha. Especialmente você, garoto. Você pertence aqui tanto quanto qualquer outra pessoa. Mais que eu, provavelmente. David Park pisou no tatame, sua expressão ilegível. Como dono do dojo, ele tinha autoridade ali, o poder de demitir instrutores que envergonhassem sua escola. Mas ele também havia visto algo esta noite que ia além de vitórias e derrotas. Ryan, David disse cuidadosamente. Por que você não senta? Ryan assentiu e se moveu para um banco ao longo da parede, seus movimentos pesados de exaustão e vergonha. A atenção da multidão se voltou de volta para Kesha, que ainda estava ajoelhada com Aiden. Marcus Shen havia estado observando toda a troca com crescente reconhecimento. Durante a luta, ele havia estado tentando localizar onde havia visto aquelas técnicas antes. Agora,
Olhando a maneira como Kesha se movia, como ela se portava, as peças estavam se encaixando. Kesha, Marcos gritou, sua voz incerta. Posso te perguntar algo? Ela olhou para ele e assentiu. Rio 2016, Judô Feminino, divisão 57 quilos. Marcos pausou, estudando seu rosto. Era você, não era? A sala ficou elétrica. Pais que estavam pegando seus telefones para pesquisar no Google pararam e encararam. Alunos que mal sabiam o que eram as Paralimpíadas subitamente entenderam que estavam na presença de algo extraordinário. Kesha se levantou lentamente, Aiden se movendo para ficar ao lado dela. Por um momento, ela pareceu que poderia desviar da pergunta, recuar de volta para o anonimato que havia cultivado por 3 anos. Em vez disso, ela sentiu. Caramba! Alguém sussurrou do fundo da sala. Linguajar, um pai corrigiu automaticamente, mas sua voz não carregava convicção real. Os olhos de David Park se arregalaram quando as implicações o atingiram. Você é Kesha Washington. A Kesha Washington. A garota que saiu do nada para ganhar ouro paralímpico. Outro aceno, menor desta vez. Mas por quê? David gesticulou ao redor do dojo para os suprimentos de limpeza ainda sentados perto da porta. Porque você está aqui trabalhando como? Kesha levantou uma mão, parando a pergunta. Ela olhou ao redor da sala, encontrando os olhos de pais e alunos que a haviam observado limpar seu espaço de treinamento por 8 meses sem verdadeiramente vê-la. Quando ela falou, sua voz era baixa, mas clara, carregando o leve sotaque de alguém que havia aprendido a falar antes de perder a audição. Todos merecem se sentir fortes. Ela disse, as palavras vindo lentamente, mas com convicção absoluta. Todos merecem sentir que pertencem a algum lugar. Ela gesticulou em direção a Aiden, que irradiava para ela. Este jovem me lembra porque me apaixonei pelas artes marciais em primeiro lugar. Não pelas medalhas ou reconhecimento, mas pelo que nos ensina sobre nós mesmos. Seu olhar encontrou Ryan ainda sentado no banco com a cabeça nas mãos. Verdadeira força não é sobre derrotar outros. É sobre proteger aqueles que precisam de proteção. É sobre criar espaço para as pessoas descobrirem seu próprio poder. Maria Santos se levantou de seu assento. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigada. Ela disse simplesmente, por ver meu filho como mais que sua deficiência, por dar-lhe uma chance de pertencer. Ele sempre pertenceu. Kesha respondeu. Alguns de nós apenas esquecemos como ver isso. David Park se adiantou, sua mente de proprietário de negócio já processando as implicações de ter uma campeã olímpica trabalhando em seu dojo. Kesha, você consideraria ensinar? Quero dizer, oficialmente. Poderíamos reestruturar sua posição, criar um programa para artes marciais adaptivas. Vou pensar sobre isso. Kesha disse. Mas primeiro, há algo mais que precisa acontecer. Ela caminhou até onde Ryan estava sentado curvado no banco. A sala observou enquanto ela se ajoelhou na frente dele, trazendo-se ao nível de seus olhos. Ryan, ela disse gentilmente. Ele olhou para cima. Seu rosto uma bagunça de lágrimas e vergonha. Você é um bom professor. Ela continuou. Eu observei você trabalhar com alunos por meses. Você tem habilidade genuína, conhecimento real. Mas em algum lugar ao longo do caminho, você esqueceu que ensinar não é sobre ser a pessoa mais forte na sala. A voz de Ryan estava rouca quando ele falou. Como eu conserto isso? Como eu volto do que acabei de fazer? Da mesma maneira que qualquer um aprende artes marciais, Kesha disse. Um dia de cada vez, um aluno de cada vez, uma escolha de cada vez. Ela se levantou e estendeu sua mão para ele novamente. Desta vez, Ryan a pegou sem hesitação, deixando-o ajudá-lo a se levantar. Eu gostaria de aprender com você, Ryan disse, sua voz ficando mais forte. Se você me aceitar como aluno. Kesha sorriu pela primeira vez em toda a noite. Todos começam como iniciantes, até faixas pretas. Ao redor da sala, a tensão que havia agarrado o dojo por 2 dias finalmente começou a se dissolver. Pais relaxaram em seus assentos. Alunos começaram a falar animadamente sobre o que haviam testemunhado. Aiden pulou na ponta dos pés, sinalizando rapidamente para sua mãe sobre sua nova heroína. David Park bateu palmas uma vez, trazendo a atenção de volta para si mesmo. Tudo bem, pessoal. Que testemunhamos esta noite fica nesta sala. Somos uma família aqui, e família se protegem. Ele olhou para Kesha, depois para Ryan, depois para a comunidade reunida. Amanhã, começamos de novo. Novos programas, novas oportunidades, novas maneiras de entender o que significa ser forte. Quando a multidão começou a se dispersar, pessoas se aproximaram de Kesha com apertos de mão,
agradecimentos e palavras quietas. De respeito. Pais que mal haviam reconhecido sua existência agora viam claramente pela primeira vez. Mas foi a reação de Aiden que mais importou para ela. O menino sinalizou algo elaborado e entusiástico, seu rosto brilhando de excitação. Maria traduziu através de suas lágrimas. Ele diz que você é a primeira adulta que lutou por ele em vez de contra ele. Ele quer saber se você vai ensiná-lo a ser corajoso como você. Kesha se ajoelhou mais uma vez, encontrando os olhos ansiosos de Aiden. Sua resposta foi em linguagem de sinais, mas seu significado transcendeu palavras. Você já é corajoso, ela disse a ele. Agora, vamos aprender a ser fortes. Do lado de fora do dojo, o mundo continuou seu ritmo regular. Mas dentro dessas paredes, tudo havia mudado. Uma comunidade havia lembrado o que significava proteger seus membros mais vulneráveis. Um professor havia aprendido a diferença entre autoridade e liderança. E uma mulher que havia se escondido no silêncio por 3 anos havia encontrado sua voz novamente. Às vezes a pessoa mais quieta na sala realmente tem a mensagem mais alta. Às vezes força não é sobre o que você pode destruir, mas o que você escolhe proteger. E às vezes as pessoas que mais precisam de nossa ajuda são aquelas que acabam nos salvando. Esta não é o fim da história. É o começo do que acontece quando verdade encontra visibilidade. Inscreva-se e fique atento porque a próxima história pode ser a sua. Até a próxima!